das bodas do Cordeiro. Pedimos pelo pão de amanhã, pedimos perdão pelos pecados, já que nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós, para nós não termos nenhum ressentimento, e pedimos para livramento de tentação e de provação. A palavra é a mesma. Perasmos, a mesma palavra. Portanto, quando estamos pedindo para que Deus nos livre de provação, que poderia nos apertar e nos atribular de tal forma que nós chegamos a negar a Cristo. Como também seria pedir que a tentação, que seria uma tentação por pecado, também não nos engane e que não seja tão atraente que nós caiamos nessa tentação. Esta oração, portanto, é uma oração modelo que deve, de certo modo, incluir todos os pedidos que nós fazemos. Por exemplo, quando estamos pedindo, intercedendo pela igreja, quando estamos pedindo pelos missionários, quando estamos pedindo para levantar mais uma igreja num bairro que não tem, estamos orando para que o reino venha e que o reino seja estabelecido, porque a palavra reino significa reinado, onde Deus vai operar e pessoas vão ser trazidas ao conhecimento do nosso Senhor Jesus. E oramos também para as igrejas que estão meio... não sei se a gente deveria usar a palavra oba-oba, esse tipo de igreja que não está muito interessado em santificação, está muito mais interessado em poder e alegria dos milagres e tudo mais, que nós oremos por essas igrejas, porque estão usando o nome de Jesus, mesmo misturado com outros tipos de sincretismo, e para que Deus faça que seu reino também se manifesta no universal, com nosso irmão Valdomiro, e Deus é amor, e nosso Dorial lá de Brasília, né? Casa da Benção, e quantas outras igrejas que têm proliferado nesse país. E o pedido para que o reino venha faz parte desta oração. E devemos estar orando por nossos irmãos, entre aspas, Deus sabe se são irmãos de verdade, e que Ele mostre seu poder e graça nestas vidas, para que o reino seja estabelecido, isto é, o reinado de Cristo, que Ele seja mesmo Rei. Segundo Lucas 11:13, nós devemos pedir pelo Espírito Santo. É o único texto que literalmente parece que manda a gente pedir para que o Espírito Santo esteja conosco, ou nos enchendo, que talvez seja o significado, porque o Espírito Santo nós já temos, Ele promete estar em nós se nós nascemos do Espírito. Portanto, para uma vida mais santa, mais cheia do poder de Deus, precisamos de mais do Espírito, ou o enchimento do Espírito. Eu falei com John Stott uma vez, e ele disse: eu peço o enchimento do Espírito todos os dias. Era mais ou menos com esse pedido, para que o pão de amanhã seja nosso alimento espiritual nesse dia também. Devemos buscar, como João 17,15 mostra, a proteção do maligno, oração de Jesus, que os discípulos sejam protegidos. Devemos pedir santificação na verdade, como João 17. Pedimos também pela unidade do povo de Deus, que está se manifestando aqui nesta manhã, como também em todo esse ministério
Vinac. Devemos pedir a visão da glória do Senhor, João 17, versículo 24. E, se os irmãos não são contra milagres e prodígios, podem orar com Atos 4:30, esse texto que nós lemos. Pedidos de Paulo. Atos 20:32. Ele entrega a igreja de Éfeso quando ele sai sem esperança de voltar. Eu creio que ele voltou, mas ele não tinha esperança quando ele saiu nessa terceira viagem missionária. Entregou a igreja a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos que são santificados. Isso Paulo fez através de uma oração de dedicação. Pelos Efésios, na sua carta aos Efésios de Roma, escrito de Roma, um espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Mais uma vez, pelos Efésios, na segunda oração, Efésios capítulo 3, versículo 17, pediu pelo fortalecimento com o poder do Espírito Santo para que Cristo habite nos seus corações. Ele orou pelos Filipenses, que o amor de vocês aumente cada vez mais e mais em conhecimento, em toda a percepção. Pelos Colossenses, que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Heróis de oração, apenas frases rápidas. A igreja procura melhores métodos e Deus procura melhores homens. Isso foi escrito pelo homem conhecido como o grande instrutor sobre oração, E.M. Bounds. Martim Lutero: tenho tanto para fazer que preciso gastar as primeiras 3 horas do dia em oração. Henry Martin, aquele missionário que morreu com seus 29 ou 31 anos na Índia: me deixe queimar inteiramente por Deus. Roberto Hall: a oração de fé é o único poder no universo diante do qual o grande Deus Jeová cede. John Hyde, homem de oração na Punjab, na Índia, há mais ou menos 100 anos atrás. Esse homem orava e orava e orava para que Deus lhe desse, no primeiro ano, uma alma por dia. Segundo ano, 2 almas por dia. Terceiro ano, 3 por dia. Quarto ano, 4 pessoas salvas, pessoalmente ganhas, por causa do poder da oração. Adoniram Judson afirmou, missionário na Birmânia, afirmou que nunca deixou de receber qualquer coisa que pediu a Deus com seriedade. Conclusão. Estamos ainda com 5 minutos. Ele agora me concedeu. Joy Dawson. Joy Dawson foi convidado por Billy Graham por vários, vamos chamar de concertos de oração em favor das campanhas do trabalho. Princípios de intercessão. São 9 e são bem conhecidas, apenas relembrar. Assegura que seu coração está puro, os puros de coração verão a Deus. Número 2, admite que não pode orar sem a ajuda do Espírito Santo. Romanos 8, versículo 27, 26. Mora para suas imaginações, desejos e interesses particulares. Provérbios 3, 5 e 6. Peça que Deus controle totalmente seu espírito. Efésios 5, 18. Louve ao Senhor pela bênção que receberá na oração. Seja agressiva contra o inimigo. Tiago 4, 7. Resistir o diabo e ele fugirá de você. Espero com expectativa em silêncio e peço que Deus traz para sua mente João 10, versículo 27. Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço
e eles me seguem, elas me seguem. Sempre mantenha, número 8, a Bíblia perto. Salmo 119, 105. E finalmente, quando Deus para de trazer pedidos para sua mente, louve e agradece por aquilo que Ele está fazendo e vai fazer. Romanos 11 e 36. Que Deus nos ajude a aprender a orar segundo a Bíblia.